Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E nesta reflexão nós gostaríamos de falar um pouco a respeito da ceia do Senhor. E antes de lermos o texto bíblico que eu gostaria de ler junto com você, eu gostaria de pedir que todos aqueles que estão vendo este conteúdo, que ainda não se inscreveram neste canal, se inscrevam neste canal, apoie este canal, ative o sino das notificações, assim o YouTube irá notificá-lo todas as vezes que este canal produzir um novo conteúdo. Sinta-se à vontade para compartilhar esse conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, com todos aqueles que você ama e que todos nós sejamos então edificados pela palavra de Deus. Eu convido você a ler então um trecho da palavra de Deus dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26 também, e a versão aqui utilizada é a Nova Versão Internacional, ok? Leamos então a palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós conhecemos muito bem esse texto e sabemos que este texto narra o momento que precede a última noite em que o Senhor Jesus de fato estará fisicamente, humanamente, antes da crucificação, com os seus discípulos, aqui com os seus apóstolos, instruindo e ensinando os seus discípulos. Esse texto é muito conhecido porque quase que todas as vezes que se celebra a Santa Ceia, nós lemos este texto porque é um texto pertinente e está totalmente relacionado ao assunto. Interessante é a compreensão do sentido da Santa Ceia, porque Jesus, no momento em que ele está liberando essas palavras aos seus discípulos, ele está dentro de um contexto judaico que era a celebração da Páscoa. E a Páscoa, nós sabemos, conhecemos todo o enredo histórico, todo o plano de fundo daquilo que está relacionado à Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa nada mais era de que uma celebração, e essa celebração era um memorial que trazia à memória do povo de Israel o momento em que eles haviam sido resgatados por Deus ainda no Egito. Você se lembra? A primeira Páscoa, inclusive, foi realizada em terras egípcias. E o Senhor, então, proveu, ele vai prover um meio, uma ferramenta pela qual o seu povo seria liberto do Egito. Este é o sentido de Páscoa, um memorial. E aqui o Senhor Jesus ele está instituindo também um memorial para a sua igreja, um memorial para a minha vida e um memorial para a sua vida, porque quando nós lemos aquilo que o apóstolo Paulo também escreve aos irmãos de Corinto, na primeira carta, no capítulo 11, e a partir do versículo 23, que nós extraímos para o contexto de ceia do Senhor, ali o apóstolo Paulo vai, de certa forma, narrar exatamente aquilo que Jesus discorre aos seus discípulos ali no contexto de Mateus 26, quando o apóstolo Paulo diz que, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, deu graças e repartiu aos seus discípulos e disse que dele deveriam comer, porque aquele pão representava o seu corpo. E após cearem, Jesus também vai tomar o cálice, também dará graças por este suco da vide e dirá que este é o sangue da nova aliança, né, que será derramado para a remissão de muitos pecadores, e então todos também deveriam se alimentar deste vinho. A ideia que nós temos que entender é que nós não estamos comendo o corpo físico de Jesus, e que nós também não estamos tomando o sangue físico de Jesus, como era uma ideia já que há muito tempo e algumas igrejas ainda atuais conseguem argumentar o aspecto da transubstanciação, de que quando se oferece o pão e o vinho na Eucaristia,
ele se torna de fato, ele se transforma de fato no corpo, nos tecidos, nos ossos, nos músculos de Jesus. A carne de Jesus está ali representada fisicamente e o sangue também se transforma no sangue de Jesus. O vinho, o suco da uva se transforma literalmente no sangue de Jesus. E nós não cremos nesta visão de transubstanciação. Existem algumas linhas teológicas que entendem que no ato da ceia não há, de fato, a transformação do pão e do suco da vinha no corpo, de fato, e no sangue, de fato, mas que há, de fato, a substância do corpo e a substância da carne de Jesus e do sangue de Jesus, que é o aspecto da consubstanciação. Permanece o pão, permanece o suco da uva, mas tem-se a substância do corpo e do sangue de Jesus, e nós também não cremos dessa forma. Nós cremos que o pão representa o corpo de Jesus de forma figurada, né? Ele é repartido simbolizando o aspecto daquilo que a ceia deve nos instruir, não apenas na reflexão a respeito da nossa vida, da nossa análise a respeito da nossa vida, da nossa santificação, quando o apóstolo Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo, né? Quando está se aproximando do dia da celebração da Santa Ceia, parece que nós santificamos mais a nossa vida, parece que o aspecto da santificação fica mais aflorado, mais evidente, e isso é muito bom. Isso, de certa forma, é até importante, mas nós também temos que entender o aspecto da ceia, que é o ato de repartir. Jesus toma o pão e ele vai repartir o pão com cada um dos seus apóstolos que estavam à mesa celebrando aquela Páscoa e instituindo a ceia do Senhor. O aspecto também há de se celebrar o repartir. De igual forma se faz com o suco da vide, com o vinho, que também Jesus pega do cálice, e este cálice ele é dividido para todos aqueles que estavam à mesa juntamente com Jesus naquela celebração. Este é o sentido de ceia. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha é o sentido primordial. Quando nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos cumprindo este memorial, que é uma ordenança, anunciar que ele morreu e assim lembrar que no terceiro dia ele ressuscitou, lembrar que ele foi assunto aos céus, que está à destra de Deus e que em breve virá buscar a sua noiva, e nós fazemos parte do contexto de noiva do Cordeiro. A ceia é uma celebração que nos tende a lembrar de algo tão terrível ao qual o Senhor Jesus se submeteu como uma demonstração cabal de amor em favor da minha vida e da sua vida. Apenas para te lembrar nesta breve reflexão, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, mas Cristo, como este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assume de forma substitutiva aquela cruz que era para mim e que era para você. Tenhamos em mente a ceia do Senhor, este memorial, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E entendamos que também o contexto de ceia é repartir. Reparta aquilo que você tem. O pão representa o próprio Cristo, então reparta-o na sua comunidade onde você está inserido. Seja aquele que propaga o reino de Deus, aquele que propaga a alegria do Espírito, que é representada pelo vinho e que alegra a nossa alma e nos traz tanto conforto quando celebramos este momento tão importante como igreja. E que você possa ser abençoado por esta breve reflexão e que você seja ricamente abençoado por Deus, por você ter na sua memória o aspecto salvífico do sacrifício de Cristo naquele madeiro, e seja abençoado por esta palavra breve, sucinta, mas eu creio que enriquecedora para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.